Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando sobre Saúde Mental. Eu sou a Bárbara e hoje a gente vai conversar sobre autoestima. A gente tem ali algumas palavras que são bastante presentes no nosso dia a dia, né? Autoestima, autoconfiança, e agora vem surgindo uma nova que é a autocompaixão. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre autoestima e um pouquinho só sobre autocompaixão, mas a gente vai falar um pouco desses sentimentos que são tão importantes e que interferem tanto na nossa vida. Quantas vezes a gente não se sente para baixo, fala, ai, Bárbara, minha autoestima está muito baixa, não venho me sentindo bem, tenho sentido uma sensação de pouco valor, acho que eu não estou valendo muita coisa, ou então vem experimentando algumas emoções bastante ruins de não gostar de mim mesma, de estar muito chateada com as minhas ações, né? Isso aí está tudo relacionado com a baixa autoestima. E de onde que vem isso? O que é? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, qual que é a definição de autoestima? Um conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre seu próprio valor, competência e adequação, que se reflete em uma atitude positiva ou negativa com relação a si mesmo. Essa é uma definição bastante antiga, de 1965, de Rosenberg, um dos primeiros estudiosos sobre o tema. Então, a autoestima é estimar a si mesmo, gostar de si mesmo e se valorizar. Está associada à possibilidade da pessoa de sentir-se livre, sentir-se amada, de tomar iniciativas e de apresentar criatividade. Ou seja, além da relação com o sentimento de valia, a autoestima ela também tem relação com a criatividade, o que é muito importante nos dias de hoje, né? Quantas vezes nós somos cobrados de ser criativo, de inovar, de ter ali capacidade de lidar com as situações e buscar novas soluções. Então, só para retomar um pouco, a gente já conversou sobre sentimentos, né? Só para lembrar, o que é sentimento? Sentimento é se relacionar com as emoções, é de dar sentido às emoções que a gente está sentindo. Então, como assim? Sentimento, o que é? É dar sentido ao que a gente está experimentando. Então, percebo o meu coração acelerado, percebo um aperto no peito, percebo uma sensação de felicidade dentro de mim, percebo uma empolgação. Isso é sentir, é dar sentido ao que você está vivenciando. E muitas vezes na autoestima, quando ela está boa, esse conjunto de sentimentos diz sobre nós mesmos, né, condições positivas. Quando a gente não está tão bem, a autoestima baixa, né, ela dá um sentimento de menos-valia sobre nós mesmos. Então, eu versus os outros. Então, muitas vezes as pessoas entendem que para se valorizar é preciso desvalorizar os outros. E aqui que está um grande problema. Parece que para a gente se sentir bem, muitas vezes é necessário que a gente seja superior a alguém. Porém, isso não é necessário. Então, eu só posso gostar de mim se eu realizar X ou Y. Ou se eu tiver um corpo perfeito, ou ser inteligente, ou ter muitos amigos. Será assim? O que é o corpo perfeito? O que é ser inteligente? O que é ter muitos amigos? Será que eu preciso ter o corpo perfeito? Ou será que eu preciso ter um corpo saudável? Um corpo que me diga que eu estou bem comigo mesma? Um corpo que satisfaça minhas necessidades? Como assim? Se eu preciso correr, um corpo que dá conta de correr? Se eu preciso passar muito tempo sentada, um corpo que me permita, né, ficar sentada sem experimentar dor nas costas, por exemplo. Então, o que é ter um corpo perfeito? É me sentir bem com o meu próprio corpo. Não significa que eu preciso aceitá-lo sem querer mudar nada. Não, eu posso querer mudar, posso querer melhorar. Porém, é muito ruim, principalmente nesses tempos que a gente vive, tanto em função da imagem, da mídia social, né? Quando a gente compara o corpo real com o corpo ideal, o quanto de vezes a gente vê as atrizes, as pessoas que vão ser capa de revistas, mostrando a foto real com a foto publicada, cheia de Photoshop, e a gente passa a desejar aquele corpo da revista que nem é o corpo da pessoa, o dela também não é daquele jeito. Ou muitas vezes o corpo que sofreu diversas intervenções estéticas, que nem hoje em dia está muito na moda a questão da harmonização facial, dos procedimentos cirúrgicos para mudar as condições do corpo. Esse é o corpo perfeito? Será que é necessário para a gente? Será que esse é o corpo necessário para você?
Então eu dei os exemplos mais das mulheres, né, por eu ser mulher, para os homens, e acredito que isso aconteça também. A gente não vive da imagem, né, que nem, tô aqui gravando vídeo, mas poxa, eu sou psicóloga, eu tenho um trabalho, eu não vivo disso, eu não sou uma atriz, eu não sou uma modelo. Para ela, sim, o corpo tem que ser perfeito, sem falhas. Não necessariamente perfeito, né? Hoje em dia a gente vem tendo a questão da diversidade, se aprimorando. Mas o que é esse perfeito? Tá? Será que eu preciso disso para me sentir bem? Será que eu preciso disso para eu ter valor? Então, para eu ser inteligente, eu preciso ser mais inteligente do que alguém? Eu preciso ser a mais inteligente comparada com um grupo? O que é ser inteligente? Né? Eu preciso, por exemplo, preciso passar nas provas, Bárbara, senão eu não vou terminar a faculdade. Tudo bem. Eu preciso conseguir me sair muito bem num concurso para ter um emprego. Nesse sentido, você está concorrendo com alguém, mas não é para isso diminuir a sua autoestima. Você pode não passar no concurso e continuar sendo inteligente, porque essa é uma questão de concorrência, né? É diferente. Então, essa condição de comparação é o que traz bastante prejuízo. E é isso que muitas vezes prejudica a nossa autoestima, quando a gente passa a se comparar com uma condição que a gente passa a considerar como ideal. Então, para sua autoestima, evite se comparar, tá? Então, a autoestima ela decorre de relações interpessoais em que a pessoa é reconhecida pelo outro como importante e agradável. A pessoa em si, não os comportamentos. É a sensação de que a pessoa gosta da gente apenas pelo que a gente é. De que a gente não precisa se esforçar para agradar. É isso que faz a nossa autoestima se desenvolver e é isso que faz com que a gente se sinta amada e querida. Pode ser mantida e desenvolvida pela própria pessoa e ela aprende com o outro, com autorreconhecimento e ao observar os seus comportamentos e as consequências boas que eles produzem. Como assim aprende com o outro? Eu posso observar de que forma o outro me trata. Eu posso observar de que forma o outro executa as situações, de que forma ele realiza as ações que fazem com que eu me sinta gostada. Tá? De que forma essa pessoa demonstra. E também observar o que ele faz que eu gosto, de que forma que a pessoa me trata que eu gosto, para também tratá-la assim. Então, considerando isso tudo, a autoestima ela só se desenvolve a partir da inserção da pessoa num contexto social. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? É a literatura. Então, você precisa estar em contato com outras pessoas para ter a autoestima. A autoestima é um julgamento de alto valor. Porém, é fundamental que você tenha contato com pessoas para desenvolver a autoestima. E aqui que está um problema. Muitas vezes as pessoas que têm baixa autoestima, elas se isolam. Se isolam porque se sentem desvalorizadas, porque se sentem pouco amadas, pouco queridas, se sentem inferiores. Porém, à medida que essas pessoas se isolam, elas evitam ter contato justamente com pessoas que seria da onde essa pessoa conseguiria ajuda para desenvolver a autoestima. A gente precisa das interações, a gente precisa do contato com as pessoas para a gente se sentir pertencente a um grupo social, para a gente se sentir inserido e também para a gente desenvolver a nossa autoestima. Espero que tenha ficado claro, que eu tenha ajudado vocês a entenderem isso. Falei bastante conteúdo, né? Bastante teoria sobre autoestima, mas acho que deu para entender, né? E aqui tem um ponto muito importante ainda em relação à autoestima, que é a autocrítica. Muitas vezes é daí que vem os nossos problemas, a partir de uma crítica em excesso, que faz com que o meu julgamento sobre mim mesma esteja num patamar muito alto. E ela é a grande inimiga da autoestima. Então, além de aumentar os níveis de infelicidade e de estresse, pode aumentar a procrastinação e nos tornar ainda menos capazes de atingir nossos objetivos no futuro. Ou seja, se eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesma, se eu exijo de mim um nível de perfeição muito alto, que faz com que dificilmente eu atinja esse nível, a minha autoestima vai ser menor. Porém, mais do que um sentimento de infelicidade gerado pela baixa autoestima, eu vou passar a procrastinar mais, eu vou passar a ter mais dificuldade para fazer as atividades que eu preciso. Vou dar um exemplo bem particular. Eu estou num período da minha vida, assim, um pouco intenso, né? Eu estou no finalzinho do meu doutorado, momento de escrever,
e de defender a tese. E escrever e defender não é tão fácil. O porquê? Porque o nível de exigência é muito alto, mas mais do que o nível de exigência externo, o nível de exigência interno. Né? Então tem 4, 5 anos que eu venho estudando a mesma coisa e eu quero mostrar o que eu estudei. Obviamente que eu quero fazer isso da melhor forma possível, eu quero demonstrar o quanto eu aprendi nesse tempo, o quanto eu sou capaz de criar materiais, né, textos, diversos elementos ali que mostram o que eu realizei nesse tempo. Foram 4, 5 anos estudando sobre o mesmo tema, obviamente que eu tenho muito conhecimento sobre esse tema, porém é um momento de provar isso. Só que se eu ficar com um critério muito alto para começar a escrever, ou para avaliar o que eu estou escrevendo, dificilmente eu vou conseguir sair de algum lugar. Então é melhor que eu comece a escrever, mesmo sem esse critério estar tão elevado, e vá refinando ele com o tempo, né? Então, no lugar de eu ficar exigindo muito do que eu estou fazendo, eu posso fazer e melhorar o que eu tenho feito. Então, se a autocrítica ela é o inimigo da autoestima, a autocompaixão ela é um grande aliado. Esse é um tema que vem sendo estudado nos últimos anos, tá? É um tema que vem despertando cada vez mais interesse e cada vez mais demonstrando como se apresentando, né, como um elemento muito importante. A autocompaixão, ela está baseada em 3 pilares. A questão da humanidade compartilhada, a questão de que todos nós somos humanos e que a gente partilha das mesmas experiências, sejam as coisas boas, quanto sejam os problemas. Então, não sou só eu que tenho problemas, as pessoas todas têm problemas. A questão é como cada um vai lidando, é entender que todo mundo está passando por alguma coisa que nem sempre a gente conhece, e inclusive a gente, né? A gente não demonstra tudo que a gente vem vivenciando. A gente está lidando ali com algumas coisas. Também a questão da atenção plena, do mindfulness, a questão de estar presente no momento, de reconhecer o que está acontecendo, de estar sentindo e vivenciando cada momento. E a autogentileza. Né, o fato da gente se tratar bem, da gente olhar para a gente com a mesma gentileza com que a gente olha para o outro. Muitas vezes a gente olha para a gente, fala coisas para a gente, né, nos nossos pensamentos, que tem um peso assim, um pouco diferente do que a gente falaria para as outras pessoas. Muitas vezes as pessoas me dizem no consultório: Bárbara, eu sou muito burra, eu não sirvo para nada, olha o que eu fiz. Ou, nossa, não tem cabimento, só uma pessoa estúpida faz isso que eu fiz. Aí, às vezes, eu pergunto para essas pessoas, eu falo: você falaria isso para alguém? Você diria para alguém que ela foi estúpida por ter feito tal coisa? Dificilmente a pessoa faria isso. E é isso, na autocompaixão é muito importante essa questão da autogentileza, de você olhar para a pessoa que você está vendo refletida no espelho e ser tão cuidadosa com ela como você seria com alguém que você ama. Tá? E passar a se amar e se cuidar como você cuida e trata as pessoas que você ama. Então, aqui tem a recomendação de um site de uma pesquisadora, é a Christian Neff, está aqui o site dela, na selfcompassion.org. Ela é uma das pesquisadoras pioneiras, né, na autocompaixão. Nesse site vocês vão encontrar diversos materiais que podem ser interessantes. É bem legal de visitar e de conhecer, porque isso é uma das formas que a gente tem para desenvolver a nossa autoestima, da gente passar a se considerar com mais cuidado, com mais compaixão e com mais acolhimento. Então, para finalizar, assim, tentem lembrar de que a gente desenvolve a nossa autoestima a partir do nosso contato com as outras pessoas, a partir do momento que a gente permite ser gostado, ser bem tratado. Obviamente que a gente precisa tratar bem os outros também para a gente ser bem tratado, né? Ninguém gosta de estar perto de alguém que trata mal a gente, né? Então, assim, eu não vou ficar perto de alguém que me trate mal, eu não vou ficar perto de alguém que me ofenda, porque isso também é um fator importante para a autoestima. Eu reconhecer quais situações me fazem bem, quais situações não me fazem bem e evitar aquelas que me prejudicam. Tá bom? Então é isso, se precisar conversar, se quiser marque um horário. Eu trabalho aqui para o IFISC pelo menos 2 dias por semana. Os atendimentos durante a pandemia estão sendo realizados de forma remota. Quando as atividades voltarem presenciais, os atendimentos voltam a ser presenciais, talvez ainda num caráter misto, se for o caso. Mas basta me mandar um e-mail aqui para o barbarakmpsico@gmail.com
eu estou à disposição. Então, até mais, pessoal!